Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar. Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Já pensou na possibilidade de que as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos possam estar se cumprindo em breve? E se eu te dissesse que em 2024 algumas dessas profecias estão realmente se concretizando? Sim, você ouviu certo. Muitas das previsões descritas na Bíblia estão acontecendo neste ano, embora muita gente ainda não tenha percebido. Fique comigo até o final deste vídeo e você entenderá por que 2024 é tão importante e o que a Bíblia nos revela sobre os tempos finais. Hoje, vamos mergulhar nas profecias bíblicas que indicam o cumprimento iminente dos eventos dos últimos dias. Em Apocalipse 12:12 está escrito: Por isso celebrem, ó céus, e vocês que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês com grande ira, sabendo que seu tempo é curto. O inimigo sabe que seus dias estão contados, e isso o torna mais furioso e desesperado do que nunca. Ele tenta atacar os crentes, enfraquecer sua fé e destruir famílias e lares. Mas há uma boa notícia. Deus está conosco e nos fortalece para resistir. Quando o inimigo vier como uma inundação, o Espírito do Senhor erguerá um estandarte contra ele. O papel do adversário é claro. Ele tem sido o oponente das nossas almas desde o início, trabalhando incansavelmente para afastar as pessoas de Deus, usando mentiras, enganos e tentações. Em 1 Pedro 5:8 lemos: Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Isso nos mostra que o inimigo não brinca em serviço. Ele está constantemente à espreita, buscando maneiras de nos derrubar. Embora o diabo já tenha sido derrotado, não podemos subestimar o poder das trevas. Ele ainda exerce uma influência considerável sobre o mundo, e por isso precisamos estar sempre alertas e atentos às suas manobras. Em Efésios 6:11, somos aconselhados a vestir toda a armadura de Deus para que possam resistir às ciladas do diabo. Hoje em dia, o diabo utiliza vários meios de comunicação, especialmente a internet, para espalhar sua influência. Há uma quantidade enorme de conteúdos na internet que corrompem a mente e o coração, desviando os crentes do caminho da santidade. Filmes, séries, sites e redes sociais podem ser usados como instrumentos para promover ideologias que se opõem aos princípios bíblicos. Por isso, é crucial que os verdadeiros seguidores de Cristo sejam criteriosos em relação ao que consomem online, evitando qualquer coisa que possa contaminá-los espiritualmente. Em Filipenses 4:8, lemos: Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Deus nos chamou para sermos santos, separados para Ele. Em 1 Pedro 1:15-16 está escrito: Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: Sejam santos, porque eu sou santo. A santidade deve ser o nosso objetivo diário, e isso inclui o que escolhemos ver e ouvir. Embora o inimigo tente nos derrubar, devemos sempre lembrar que, em Cristo, somos mais que vencedores. Em Romanos 8:37, lemos que, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A vitória de Jesus sobre o diabo na cruz também é nossa. No entanto, isso não significa que podemos relaxar. Precisamos permanecer vigilantes. Devemos nos dedicar à oração, ao estudo da Bíblia e à comunhão com outros crentes, fortalecendo nossa fé e resistindo às tentações. Portanto, irmãos e irmãs, não se deixem enganar pelas ciladas do diabo. Mantenham-se firmes na fé,
protegendo seus corações e mentes de qualquer influência maligna, e busquem viver em santidade, como Deus nos chamou para ser. Lembrem-se de que, com Cristo, somos invencíveis, e nada pode nos separar do amor de Deus. Vivemos hoje em uma sociedade onde muitos seguem seus próprios desejos e vontades, sem se preocupar com as consequências. Há uma crescente disseminação de ideologias que se opõem aos ensinamentos bíblicos, evidenciando que o mundo está completamente desorientado. Os valores e a moralidade bíblicos têm sido desconsiderados, e a maldade parece estar presente em toda parte. Vemos, por exemplo, notícias de filhos que atentam contra a vida de seus pais por motivos triviais. Uma maldade que, embora chocante, já havia sido prevista na Bíblia como um sinal dos últimos tempos. Em 2 Timóteo 3:1-5 está escrito: Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastem-se dessas influências também. A maldade que vemos hoje é tão devastadora quanto nos dias de Noé. A sociedade está corrompida e o pecado é celebrado. Celebridades e influenciadores promovem estilos de vida que vão contra a palavra de Deus. E muitos, especialmente os jovens, são atraídos por essas influências negativas nas redes sociais. As famílias estão sendo atacadas e muitos lares estão se desfazendo. Para um pai cristão, é crucial manter-se firme e constante. Ele deve ser um modelo de fé e integridade para seus filhos, ensinando-os a discernir o certo do errado à luz das Escrituras. Em Deuteronômio 6:7, lemos: Que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. É vital que os pais cristãos estejam atentos ao que seus filhos consomem nas redes sociais e na mídia. Eles devem filtrar o conteúdo e guiar seus filhos com amor e sabedoria. Em Provérbios 22:6 está escrito: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. Apesar de toda a maldade e das influências negativas ao nosso redor, o cristão não deve temer. Devemos manter nossos olhos fixos em Cristo, que é nossa proteção e força. Em João 16:33, Jesus nos assegura: Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. É essencial lembrarmos que, embora o diabo esteja tentando destruir o que é bom e justo, ele tem limitações. Deus é soberano e sempre tem a palavra final. Em 1 João 4:4, lemos: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Como cristãos, precisamos nos fortalecer na palavra de Deus, buscar sua presença diariamente e confiar que Ele nos protegerá e guiará. Devemos ser uma luz em meio às trevas e revelar ao mundo o amor e a verdade de Cristo. Devemos continuar firmes na fé, sabendo que, ao olhar para Jesus, encontramos força e coragem para enfrentar qualquer desafio. Mesmo em meio a tanta maldade, Deus sempre provê um caminho de salvação. Assim como Noé andava com Deus e foi salvo, devemos nos perguntar: estamos caminhando com Jesus? Estamos vivendo em justiça ou nos conformando com este mundo corrupto? A Bíblia nos chama a sermos santos e irrepreensíveis, como Noé foi em sua geração. O diabo pode tentar nos desviar,
mas devemos manter nossos olhos em Jesus. Hebreus 12:2 nos encoraja. Fixemos os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Quando mantemos nossos olhos fixos em Jesus, nada pode nos desviar do caminho correto. Ele é nosso exemplo supremo de como viver em meio à escuridão deste mundo. Precisamos lembrar que fomos chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo. Em Mateus 5:13-14, Jesus nos ensina: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como poderá ser restaurado? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Essas palavras significam que nossa maneira de viver deve ser diferente da do mundo. Nossa vida deve refletir a justiça e a santidade de Deus, assim como Noé fez em sua geração. Noé viveu em uma época marcada por grande corrupção e maldade, mas escolheu caminhar com Deus e ser justo. Ele não se conformou aos padrões de sua época e, por isso, encontrou graça aos olhos de Deus. Da mesma forma, somos chamados a viver de maneira justa e irrepreensível, sem nos conformarmos com este mundo. Em Romanos 12:2, somos orientados: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Parte de viver uma vida justa é amar ao próximo como Jesus nos amou. Em João 13:34, Jesus nos dá um novo mandamento. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Esse amor deve ser evidente em nossas ações diárias, mostrando ao mundo o caráter de Cristo em nós. Deus deseja que vivamos a verdade em amor, o que significa sermos honestos e verdadeiros, mas sempre com uma atitude de amor e compaixão. Efésios 4:15 nos ensina a seguir a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nosso testemunho deve ser marcado pela integridade e pelo amor, para que possamos ser uma luz que guia outros a Jesus. Em um mundo onde a maldade e a corrupção são tão comuns, ser seguidor de Cristo significa ser diferente, ser um exemplo de justiça e amor, assim como Noé foi em sua época. Não podemos nos deixar influenciar pelas forças malignas que nos cercam. Ao contrário, devemos permanecer firmes na fé, sempre com os olhos voltados para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Portanto, irmãos e irmãs, sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Que nossas ações e palavras reflitam a santidade e o amor de Deus. Mesmo em meio à escuridão, podemos ser uma luz que aponta para a verdade e a salvação em Cristo. Que nossa vida seja um testemunho vivo do amor de Deus, atraindo outros para sua graça e misericórdia. Com isso em mente, é vital que estejamos vigilantes e preparados. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos, e 2024 pode ser um ano decisivo. Devemos estar atentos aos sinais, firmes na fé e viver de acordo com a palavra de Deus. Sim, em 2024, muitas das profecias bíblicas podem finalmente se concretizar e o mundo inteiro ficará sabendo. Este ano é tão significativo porque muitos eventos que a Bíblia previu estão acontecendo agora. As dores de parto mencionadas por Jesus podem já ter começado. Em Mateus 24:8, ele fala sobre o início das dores. Tudo isso será o princípio das dores. Neste ano de 2024, temos visto uma série de terremotos devastadores em várias partes do mundo. Por exemplo, terremotos significativos no Japão e na Turquia causaram grande destruição e perda de vidas. Além disso, enchentes sem precedentes têm devastado várias áreas, inclusive aqui no Brasil, onde cidades inteiras foram submersas, deixando milhares de pessoas desabrigadas
e gerando caos e destruição. A imoralidade e a falta de amor são sinais claros dos tempos atuais. A Bíblia nos adverte que, nos últimos dias, o amor de muitos esfriará, e isso é evidente em atos horríveis, como filhos atacando seus próprios pais por motivos triviais. Esse tipo de violência é um indicativo de que o mundo está sob a influência do maligno, conforme afirmado em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está sob o poder do maligno. Além disso, a imoralidade está em todo lugar, desde comportamentos promovidos nas redes sociais até ideologias que desafiam os princípios bíblicos. Estamos testemunhando uma degradação moral sem precedentes, onde o pecado é glorificado e a santidade é ridicularizada. Tudo isso aponta para a iminente volta de Jesus, e o tempo está se esgotando. Portanto, devemos estar vigilantes e preparados. Jesus nos instrui a vigiar e orar para estarmos prontos para a sua chegada. Em Lucas 21:36 ele diz: "Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem." Compartilhe esta mensagem com o maior número possível de pessoas para ajudar a divulgar o Evangelho de Cristo e a Palavra de Deus. Não se esqueça de curtir este vídeo, deixar um amém nos comentários e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores e reveladores. Fique atento, pois o próximo vídeo trará ainda mais revelações importantes. Que Deus abençoe a todos, que a paz do Senhor esteja com você e que sua fé permaneça firme enquanto aguardamos o retorno do nosso Salvador. Sejamos como Noé, vivendo de maneira justa e irrepreensível, sempre prontos para encontrar o Senhor.